Você acredita no poder da sua fé? Hoje eu venho falar com vocês sobre um vídeo que eu fiz aqui faz um ano mais ou menos. É o vídeo de maior visualização que eu tenho aqui no canal até hoje, contando o meu testemunho de cartas para Deus, né? E hoje eu queria falar sobre isso novamente, porque esse vídeo me gerou, assim, vários comentários e várias dúvidas. Relevem o barulho, gente, tá um vento aqui, então vocês vão ouvir um barulhinho aí da janela batendo. E eu continuo acreditando, viu? Continuo tendo muitos testemunhos. Não sei o que você acredita, talvez não acredite em Deus, tenha outra religião, ou confie no poder da lei da atração, seja o que for. Mas quando você pede com fé, acontece, gente. E aí tem muitos comentários nesses vídeos falando o que eu fazia com essas cartas depois que eu escrevia. E é muito simples, eu simplesmente fiz vários cadernos, né, assim, finos, guardava os cadernos normais, escrevia e ali ficavam. E aí muita gente tem dúvida se eu pegava a carta, se eu jogava fora, se eu guardava em um lugar específico. Não, estão ali no painel do meu quarto, do mesmo jeito, todos no caderno. Até hoje eu ainda escrevo. Vou confessar que não com tanta frequência, mas ainda assim escrevo. E aí, nesse testemunho, depois vão lá olhar, tá? É meu testemunho de cartas para Deus. E aí, lá nesse testemunho, eu falo sobre uma coisa que eu pedi e que eu consegui exatamente do jeito que eu pedi. E aí tem muita gente falando, né, que ai, Deus não olha por mim, Deus ainda não me notou, né? As coisas que eu escrevi ainda não aconteceram. E, gente, não é uma mágica, não é né, sei lá, uma lei, escrevi, vai acontecer. Eu acho que tudo acontece de acordo realmente com a nossa fé, do jeito que a gente pede. Tem tantas coisas também que eu pedi e não aconteceram, sabe? Então não é uma coisa assim que escrevi, vai acontecer. Sei lá, talvez realmente seja o tamanho da nossa fé, talvez seja o que Deus tem preparado pra você, tudo tem um propósito. Enfim, não tem explicação, não tem explicação. Só sei que muitas coisas que eu escrevi aconteceram, outras não. E um fato recente de Cartas para Deus, contei pra vocês no último vídeo, que aliás fazia alguns meses que eu não aparecia por aqui, né? Mas eu contei no último vídeo que eu saí de um trabalho tóxico. E no começo lá do ano, eu já tava insatisfeita com esse lugar onde eu estava. E eu fiz uma carta falando da minha insatisfação, que eu agradecia pelo trabalho, mas que não era ali que eu gostaria de estar, sabe? Não era ali que eu gostaria de estar. E foi passando o tempo e umas semanas antes de eu sair desse trabalho tóxico, eu me lembro que mentalmente, lá no trabalho mesmo, eu falei assim pra Deus: ai, Jesus, mais uma vez eu venho aqui falar pro Senhor que esse não é o meu lugar, não é aqui que eu quero estar, mas te agradeço por isso. E ao mesmo tempo eu lembro que eu pensei assim: meu Deus, eu não quero estar aqui. Olha, eu pensei exatamente assim: eu não quero estar aqui até o mês de junho. Eu não quero estar aqui, Jesus. Eu não aguento mais permanecer nesse local. Mas ao mesmo tempo eu pensei, duvidando da minha própria fé: não tem como eu sair daqui. Eu não tenho saída. Eu não via nenhuma saída naquele momento. Gente, eu não via, realmente. Eu não tenho como sair daqui. Isso é impossível. Eu falei isso pra mim. E ali eu fiz aquela oração, mentalmente entreguei pra Deus, olhando pra aquele cenário e passou. Eu saí, gente. Eu tive a coragem de sair, de me desligar, de me retirar daquele local que não me fazia bem. E uma semana depois, eu já estava trabalhando em outro lugar. Acreditem? É. Eu tava já trabalhando em outro lugar. Estou. Já fazem 2 meses que estou trabalhando em outro lugar. E assim, às vezes eu paro pra pensar e eu não tinha saída. Naquela situação que eu me encontrava, eu não tinha recursos pra sair dali. Então, assim, eu sei que tudo que acontece na minha vida é Deus. É o tamanho da minha fé, é do jeito que eu peço. Naquele momento eu até desconfiei ali da minha fé, sabe? Não tava com uma fé muito grande, não. Mas o que a gente pede de coração com fé, eu creio que acontece. E às vezes eu falo assim, como eu falei pra vocês: eu não tenho feito muita carta pra Deus. Confesso, não tenho feito. E talvez, não sei se porque as coisas estão mais confortáveis. Às vezes até quero que algo aconteça, mas aí eu penso: meu Deus, por que eu não fiz a carta? Por que eu não falei ali, não me derramei aos pés do Senhor com toda a minha fé, com toda a minha alma, sabe? E esse vídeo é pra falar sobre isso.
Eu entendo que seja fé, mas entendo também que entra ali um pouquinho da lei da atração, né? Porque o que a gente pede, o que a gente mentaliza, o que a gente quer pra gente, vai acontecer. Não sei também explicar, é como eu falei, nem tudo, né? Não tem explicação, gente, simplesmente não tem explicação. Mas eu queria, depois que vocês fossem lá ver esse meu testemunho do vídeo de cartas pra Deus, e me contassem aqui se já aconteceu isso com vocês, se coisas que vocês escreveram aconteceu, se coisas que vocês mentalizaram, né, entrando aí na lei da atração, se realmente aconteceu também. E muito do que eu vivo hoje, eu digo até materialmente, né? Tem um vídeo também falando como eu consegui, como eu e minha família conseguimos comprar esse apartamento, e tudo isso eu pedi em oração pra Deus. Sabe? Gente, eu fiz pastas salvando as fotos do que eu queria pra minha casa. E hoje em dia, tudo que eu consigo colocar aqui, né, aos poucos a gente tá montando, decorando o nosso apartamento, são coisas que estavam lá naquela pasta aí que cabem exatamente em cada cantinho aqui. Então você vê o poder da mente? Eu fiz tudo isso mentalmente, eu pedi, eu entreguei pra Deus cada detalhe do que eu vivo aqui hoje. E eu vivo, sabe? Então, tem coisas que são realmente inexplicáveis. Eu não consigo entender até hoje como a gente veio parar aqui, porque foi tudo muito rápido. Tem um vídeo também que eu conto, eu falei aqui pra vocês, sobre como a gente conseguiu. E é inexplicável. Isso pra mim é Deus puro na minha vida. Então tem a parte realmente da lei da atração, mas tem a parte muito maior e muito mais valiosa, grandiosa, que é a fé que a gente leva no coração. Olha, eu tenho cada testemunho que vocês podem até duvidar, mas eu sei que é verdade. Então eu sabendo que é verdade, tá de bom tamanho, né? São muitos testemunhos, são cada detalhe, gente. Já teve coisas assim tão básicas de um dia eu não ter... Eu já falei, o meu testemunho pra Deus é sobre grana, né? Sobre não ter um valor. E teve muitos outros, vários testemunhos assim, de que num dia eu precisava pagar uma conta no outro dia, e naquele dia anterior eu não tinha, eu e meu marido não tínhamos de onde tirar, era impossível. E eu pedia, Senhor, eu preciso dessa quantia para amanhã, entrego nas mãos do Senhor, eu não vou me preocupar porque eu sei que o Senhor tá cuidando de tudo, porque já deu certo, porque eu tenho esse dinheiro. E gente, o dinheiro aparecia. Meu marido fazia algum trabalho, alguma coisa, não é assim que caía do céu, o dinheiro na sua conta, não. Acontecia que meu marido sempre fazia algum trabalho, alguém bonificava ele com alguma coisa. Olha, é Deus puro na minha vida. E eu amo falar sobre esses testemunhos pra vocês, pra poder renovar a fé de vocês, que às vezes a gente fica aí sem fé. Eu mesma, às vezes tem dias que eu tô sem fé. Mesmo que aconteça tudo isso comigo, tem dias que eu tô sem fé, tem dias que eu falo, não vai ter saída, como foi esse caso do trabalho que eu falei pra vocês, né? E eu pedi lá, falando que eu queria esse trabalho em junho. Gente, em maio eu já tava nesse trabalho. Então, assim, quando chegou o mês de junho, eu falei, gente, eu não via saída e eu tô aqui, sabe? Eu consegui. Deus abriu esses caminhos, como? Eu não sei. Realmente é tudo muito inexplicável na minha vida, tudo muito inexplicável. Mas cada coisinha, cada detalhe que eu sonhei, eu tenho conquistado. E eu vou continuar fazendo, né? Falei que agora às vezes não é com a mesma frequência, também não tem explicação. E às vezes até falo, né? Como eu comentei aqui com vocês, nossa, eu queria tanto uma coisa, mas por que eu não pedi isso pra Deus com detalhes, né? E às vezes passa, enfim. E tem muitas pessoas que falam assim, né? Pra você conseguir o que você quer, você tem que fingir até você ser. Você tem que fingir que você já tem aquela coisa até que você tenha. E às vezes é tão difícil na realidade que a gente se encontra, né? Às vezes é tão desanimador você pensar que você é uma coisa quando você não tem. Não tem, gente. Às vezes é muito desanimador. O que eu faço realmente é falar de todo o meu coração o que eu quero, com riqueza em detalhes, falo de todo o meu coração o que eu quero, e por mais que naquela ocasião, ali naquele cenário seja difícil, eu só falo assim pra Deus, eu sei que tá difícil, eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer, porque eu estou entregando pro Senhor, eu estou derramando aos seus pés, eu não sei como, de onde virá a situação, de que caminho, não sei, mas eu sei que vai acontecer, né? Então, assim, não é ali só querer viver como se você já tivesse, como se você já fosse.
se adequar à sua realidade, ter a sua fé de que vai acontecer, de que possa ser que aconteça, mas que Deus vai fazer. Não sei como, não sei de onde virá, mas virá. Isso eu entrego e aí só espero que vem. Entrega pra Deus e esquece, sabe? Mais ou menos assim. E eu vou falar pra você que o sentimento de você idealizar, de conseguir realizar aquilo que você tinha pedido em oração é tão gratificante, por menor que seja. Por exemplo, eu pedi esse lacinho aqui de cabelo e hoje ele... Um exemplo, né? Bobo. E hoje ele tá aqui na minha mão. Nina, gente, é gratificante demais você conseguir aquilo que você pediu, porque só você sabe que você pediu. Ninguém mais vai saber, porque você não vai sair contando, né? Eu faço minhas orações escritas ou ali pra Deus e eu não falo pra ninguém. É eu e ele. E aí quando acontece, quando eu vejo que aquilo ali se materializa, eu falo, gente, é Deus puro. Quer ver outra coisa? Ontem eu tava lembrando sobre isso. Aqui na minha casa, já mostrei também em outro vídeo. Acho que lá no vídeo do apartamento mesmo. Tem uma vista linda, que eu amo, eu sou apaixonada, porque eu sou apaixonada no céu, na lua, no sol, enfim, eu sou apaixonada no céu. E aí, quando eu tava pedindo pra Deus que eu queria um apartamento novo, que eu queria um lar pra minha família morar, à noite eu olhava assim, onde eu estava, pra lua, eu amo a lua, né? E aí eu olhava assim, eu falava assim, ai Deus, aqui eu não consigo tirar foto, porque tinha um monte de fio, eu não conseguia ver, sabe? Não tinha muita visão do céu. Aí eu falava assim, eu queria tanto um lugar onde eu pudesse ver o céu, onde eu pudesse ver o pôr do sol, o nascer do sol. Ai, sabe? Assim, simples assim, mas também passou. E quando Deus nos presenteou com esse apartamento aqui, gente, a vista é incrível. Eu falo assim que eu tenho um quadro natural, que Deus pinta ele todos os dias. Deus me deu um quadro onde ele é o pintor mesmo, sabe? Porque é lindo demais. E ontem mesmo eu tava ali na janela, todos os dias eu fico ali e agradeço demais. Eu olho assim e é surreal o que eu vejo. É como se aquilo não estivesse acontecendo, mas eu sei que eu tô vivendo e eu sei que eu pedi. Eu sei que eu pedi, eu sou grata demais. Então eu amo falar de testemunhos, eu amo contar pra vocês os pequenos detalhes, por menores que sejam. Não percam sua fé. Às vezes as coisas não acontecem, não é uma regra mesmo, às vezes não acontece. Mas não custa ali você se entregar pra Deus, pra religião que você acredita, né? Eu falo Deus porque é o que eu acredito. Então assim, pro que você acredita, entrega pro universo, sabe? Joga aí pro seu Deus, pra quem você acredita, né? E tudo vai acontecer no momento certo. Talvez nem tudo, mas talvez algumas coisas aconteçam. E eu quero que você sinta o quanto é gratificante essa sensação de sentir que coisas que você pediu ali no seu particular aconteceram, sabe? E uma das orações, né, que eu já fiz, que essa eu vou expor, tá bom? Esse canal aqui é muito pequeno ainda, não somos nem 200 pessoas, mas tem um vídeo lá atrásão que eu falo assim, somos 27 pessoas. Aí tem outro que eu falo, somos 87 pessoas. E nesse de hoje somos 177 pessoas. Então assim, o que tá acontecendo aí com esse número 7, gente? Somos muitos em comparação ao que éramos, né? E eu fico muito feliz, porque esse vídeo do testemunho é o vídeo que mais alavanca aqui, é o que tem mais visualizações e o que mais traz seguidores com comentários, com dúvidas aqui pra esse canal. E eu fico muito feliz. É uma das minhas metas de vida, trabalhar com esse canal aqui. Viver disso aqui é o que eu gosto de fazer, sabe? É onde eu me sinto bem. Se todo mundo consegue, por que eu não vou conseguir? O que eu tenho diferente? A não ser que Deus tenha um propósito aí muito além na minha vida ou outro propósito. Aceitarei também, caso seja. Aquela história de que é possível realizar os sonhos, assim como eu tô contando desses testemunhos, não é impossível que eu viva isso aqui. Não é impossível e eu vou viver. Eu ainda vou aqui vir compartilhar com vocês que esse testemunho vai acontecer. Vai. Eu tenho certeza que vai. Pode não ser hoje, não ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos, mas ele vai se cumprir na minha vida. E é isso. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas e eu quero que você acredite nos seus sonhos, no que você deseja, por menor que seja.
Por menor que seja, um sonho de comprar uma coisa ali, material pequena, mas você vai conseguir, você vai conseguir. Tudo que a gente desejar nessa vida, a gente vai conseguir, tá bom? Eu quero aparecer mais aqui, eu tô tão sumidinha desse canal, gente, ando muito sem tempo, sabe? Mas que isso não seja um obstáculo pra minha vida, porque esse é o meu sonho, então a gente tem que fazer. Cansada, sem vontade e pronto. Tem que ser constante, né? E assim eu vou fazer o possível pra ser. Mas me conta aqui, qual que é o seu testemunho? Se você tem, compartilha comigo. Eu gosto tanto de saber sobre os testemunhos que acontecem com vocês também, sabe? Porque aí alimenta a minha fé também. É sobre isso. Então, o vídeo de hoje foi sobre testemunhos, cartas para Deus, lei da atração, como você quiser chamar, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!